O que é que acontece de verdade dentro da nossa mente? A consciência humana é, sem dúvida, um dos maiores mistérios que existem. Mas olha que interessante. Existem 4 características principais que definem o jeito como a gente percebe o mundo. Vamos desvendar cada uma delas, começando com um experimento bem curioso, para dizer o mínimo. Para começar, vamos dar uma olhada num estudo de psicologia bem conhecido. Imagina a cena. Um grupo de universitárias é chamado para uma pesquisa. A tarefa delas? Entrevistar alguns estudantes. Parece simples, né? Só que tinha um pequeno detalhe nessa história. Antes de começar as entrevistas, os pesquisadores desenharam um ponto preto bem grande no rosto de cada uma delas. Aí pediram para que elas se olhassem no espelho. Claro, muitas ficaram bem desconfortáveis, mas ouviram que aquilo era super importante para o experimento. E é aqui que vem o pulo do gato. Quando elas estavam saindo da sala, um pesquisador parava cada uma e dizia que o ponto tinha borrado. Com a desculpa de consertar, ele na verdade usava água para apagar o ponto por completo, só que as mulheres não sabiam disso. Elas foram para as entrevistas acreditando que ainda tinha um ponto preto enorme no rosto. E agora, vamos pensar um pouco. Elas conversaram com os rapazes, terminaram a tarefa e, no final, foram perguntadas sobre como foi a experiência. O que será que elas disseram que aconteceu? Como os homens se comportaram? Pois é, quase todas elas disseram a mesmíssima coisa. Que os homens foram super mal educados, que ficaram encarando o ponto preto no rosto delas sem parar durante toda a conversa. Uma percepção bem forte e consistente, concorda? Só que aqui que a história fica realmente fascinante. Porque, na realidade, não existia ponto preto nenhum. O ponto só existia dentro da mente delas. Então, o que pode explicar uma experiência que pareceu tão real assim? A resposta para esse mistério todo nos leva direto para a primeira e talvez a mais poderosa característica da consciência, a subjetividade. Aquilo que a gente acredita por dentro acaba definindo o que a gente enxerga por fora. O que isso mostra na prática é que a nossa realidade não é só o que está aqui fora, é, em grande parte, o que a nossa mente projeta. As mulheres acreditavam que o ponto estava lá, então a mente delas começou a procurar e a achar provas para confirmar essa crença. Qualquer olhar, mesmo um olhar neutro, era interpretado como um julgamento. Tem um provérbio chinês muito antigo que resume isso de uma forma brilhante. O que a gente carrega na mente vira a lente que a gente usa para ver o mundo. Esse é o poder da subjetividade. Bom, vamos agora para a segunda característica que funciona como uma espécie de porteiro da nossa mente. É a seletividade. Tenta imaginar o que seria processar cada som, cada imagem, cada cheiro, cada sensação ao nosso redor o tempo todo. Seria uma sobrecarga absurda. Para evitar isso, a consciência age como um filtro superpotente. Ela seleciona só o que é importante para a gente naquele momento e simplesmente descarta o resto. É a base da nossa capacidade de ter foco. Pensa numa situação bem comum. Estamos numa rua cheia de barulho de carro, gente falando, música, tudo vira um ruído de fundo. Mas, de repente, no meio daquela confusão toda, alguém chama pelo nosso nome. Na hora, a gente ouve. A consciência selecionou aquela informação específica e a trouxe para frente. Isso é a seletividade em ação. Agora, vamos para a terceira característica que é descrita com uma metáfora muito bonita. A continuidade. A nossa consciência, ela simplesmente não para. Nunca. Foi o famoso psicólogo William James que criou esse termo, o fluxo da consciência. Ele percebeu que os nossos pensamentos não são coisas isoladas, sabe? Eles fluem, um levando ao outro sem parar, exatamente como a água de um rio. A mente nunca fica parada, nunca está vazia. Alguém já tentou meditar e não pensar em nada? É praticamente impossível. Um pensamento sobre o trabalho te leva para uma lembrança das férias, que te leva a uma ideia para o jantar. Esse é o fluxo constante da continuidade, esse rio de pensamentos que nunca para de correr. E finalmente chegamos à quarta e última característica, a espontaneidade. A nossa consciência reage ao mundo de forma automática, e às vezes isso cria uns conflitos bem interessantes na nossa cabeça. Que tal uma pequena demonstração prática disso? É super simples. O desafio é só seguir as instruções que vão aparecer agora. A tarefa é bem direta. É para dizer em voz alta o nome da cor em que a palavra está escrita e não ler a palavra, tá bom? E tem que ser o mais rápido possível. Vamos lá? Ok, essa foi fácil, né? A palavra azul escrita na cor azul. Sem mistério. Agora, vamos para a próxima. E aí? Deu uma pequena travada? Veio aquela vontade de falar vermelho antes de se corrigir para verde? Pois é, esse pequeno conflito mental que a gente sente tem nome. É o famoso efeito Stroop, um fenômeno da psicologia super conhecido.
O que o efeito Stroop mostra pra gente é exatamente a espontaneidade da consciência. Ler é algo tão automático para a maioria das pessoas que a mente processa o significado da palavra vermelho na hora, sem pedir licença, mesmo que a instrução fosse focar só na cor. Essa reação automática é que cria a interferência. Então, para a gente amarrar tudo, a consciência é subjetiva, porque ela é moldada pelas nossas crenças. Ela é seletiva, porque foca no que importa. É contínua, está sempre em movimento, como um rio. E é espontânea, reagindo automaticamente ao que acontece ao redor. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a nossa percepção é tão influenciada pelo que já existe dentro da nossa mente, e se a gente tem esse poder de filtrar o ruído e focar, a grande questão é: onde vamos escolher colocar a nossa atenção? A resposta para isso pode mudar tudo. Obrigado por acompanhar esta análise.